cegueira de canil. Que doença é esta? Cara, essa é uma doença bem comum. Ela acaba afetando a capacidade dos criadores, independente da raça, de poder identificar dentro do seu plantel e junto aos seus próprios cães defeitos ou não qualidades, vamos chamar assim, né? Deixar uma coisa um pouco menos pesada, né, do que defeito, que podem trazer uma série de problemas futuros. Esses defeitos ou falta de qualidade, eles podem ser tanto estéticos, então, cães que estão fora de padrão ou que apresentam faltas graves relacionadas ao padrão da raça, e aí estou falando de raças de um modo em geral, não especificamente o American Bully, ou Bully, Exotic Bully, o que quiser chamar. Pode ser uma condição de saúde mesmo, então problemas de saúde, né, relacionados aos cães e que acabam por uma questão de genética e hereditariedade passando para os filhotes. E se quando o criador sofre da cegueira de canil, ele deixa de ser capaz de identificar isso no seu plantel. Então ele olha e ele enxerga seu cão como perfeito, ele não aceita que o cão não seja perfeito. Por algum motivo ele fica cego para esses defeitos, e isso, como a gente está falando aí de programas de criação e de seleção que normalmente giram em torno de um plantel em específico, se você não corrigir isso rapidamente, em questão de 3, 4 gerações, você fixou esses defeitos de uma forma tão profunda no teu plantel, que o trabalho que você demorou 10 anos para fazer, em 2, 3, você acaba com ele. Simplesmente porque você não conseguiu identificar isso a tempo e corrigir isso a tempo. Por outro lado, tem uma outra questão, que é o criador que, quando ele está cego, né, em relação a isso, ele deixa de identificar nos cães dos outros criadores as qualidades. Então ele passa a olhar e só vê defeito no cachorro dos outros. Ele é incapaz de admirar o que o outro criador tem de bom, o que o outro criador produziu de bom. E quando ele faz isso, também, ele deixa de poder identificar ali ferramentas importantes para melhorar o trabalho a evolução dele próprio. O cara fica tão cego, tão limitado, tão fechado, que ele acaba se perdendo dentro dessa cegueira e conduzindo o trabalho dele para uma perda de qualidade genética, estética e etc. E, ao mesmo tempo, não consegue identificar no vizinho dele a ferramenta ou o que ele está precisando para incorporar no trabalho dele, que vai trazer esse melhoramento. Então, eu acho que a cegueira de canil, muita gente acaba pensando nela só nessa questão do não conseguir admirar o trabalho do próximo, mas um dos pontos mais graves dela também é o fato do cara não conseguir ver o defeito dentro do trabalho dele próprio. Então, o cara ficar cego, deixar o ego tomar um tamanho tão grande, virar, né, uma dimensão, uma proporção tão grande, que o cara acaba preso no canto assim, não consegue sair daquele canto, sendo que às vezes a alternativa dele está aqui, ó. É só ele virar 45 graus para a esquerda que ele tem uma saída para aquele problema. Na tua opinião, por que isso acontece, Rude? Eu acho que assim, nada científico, né? Mas eu acho que o principal... Sim, é baseado na tua experiência. Eu acho que o principal motivo é o ego. Eu acho que o ego é o grande causador da cegueira de canil. Eu acho que isso, assim, não é uma autocrítica, né? Porque eu acho que todos nós estamos sujeitos, e como eu até falei lá no post de hoje, eu acho que quem não sofreu vai sofrer ou sofre de cegueira de canil. É normal, tem um determinado momento dentro da tua trajetória na criação que você fica tão envolvido com o teu planejamento, com a tua visão, com os teus objetivos, com o que você acha que sabe. Com a análise, de repente, de um indivíduo, né?
você dá talvez o foco para um indivíduo só, né, e para aquele indivíduo em si, e às vezes esse indivíduo ele foi até um golpe de sorte. Às vezes você produziu aquele indivíduo por um golpe de sorte, mas você não para analisar os motivos pelos quais você chegou àquele indivíduo. Você fica só olhando para aquele indivíduo e tenta replicar aquele indivíduo sem entender o que ele tem por trás. Então, que é o que a gente chama de cruza de semelhantes. Pega um cachorro que é bom e aí procura ali algum outro, uma fêmea que, falando no caso de um macho, que complete aquele cachorro visualmente, né? Esquece da parte genética, mas esquece que visualmente, às vezes, ele não é capaz de imprimir aquilo na sua ninhada. E aí não dá certo na primeira, tenta a segunda, não dá certo na segunda, tenta a terceira e fica ali preso, e às vezes perde anos dentro disso. E, por outro lado, tem essa questão que eu acho que é, então, como eu estava falando, grave e comum, que é a questão do ego, que às vezes acontece até sem você se dar conta. Você fica tão empolgado, tão envolvido com a evolução do teu trabalho, ou com a tentativa de alcançar os seus objetivos, do que você planejou e etc. e tal, que você passa a se convencer de que aquilo ali é o ideal. Você tem ali uma imagem, né, do que é a estética ideal de um cachorro para você, e aí, por um motivo ou outro, ou porque 2 ou 3 pessoas te falaram, ou porque, sei lá, um dia você bateu o olho naquele cachorro e começou a construir nele um apego, uma relação que foge um pouco da objetividade do criador e entra um pouco na relação emocional do pet, etc. e tal, você começa a olhar para ele com um olhar menos crítico e começa a achar que ele é ideal. E aí, se você não se corrigir a tempo, a chance de você deixar de olhar para o outro é grande. Tá, e você acha quanto de impacto tem o lado comercial nessa cegueira de canil? Quanto isso impacta, na tua opinião? O lado comercial ele é muito importante. Quem falar que não na minha opinião, está sendo hipócrita. Porque todo mundo tem um lado de autorrealização, né, de conquista, de ego, de estar sempre buscando produzir algo melhor, porque aquilo vai te realizar como pessoa e como criador e etc. Todo mundo tem um puta tesão em ver o seu cachorro num evento sendo elogiado e numa foto com diversos likes e diversos comentários, todo mundo tem isso, mas também todo mundo tem a necessidade da prova social da venda, né? Da prova social da comercialização do teu produto. Então, ser um criador bem-sucedido está associado a você ter um macho requisitado como padreador, a ter uma grande procura em torno da sua ninhada de filhotes, etc. e tal. Então, o lado comercial ele tem muito peso, sim, nessa questão. Porque, em um determinado momento, quando o criador está sendo bem-sucedido, e aí ele pode estar reputando esse sucesso somente ao lado comercial, ele, às vezes, se torna cego e surdo, né? Porque o cara, você começa a tentar... Quem chega para falar para o cara A ou B em relação ao plantel dele, em relação a um cachorro em específico, o cara simplesmente não escuta, porque esse cara sabe o quê? Mano? Tá aqui, tá vendo tudo antes de nascer, tá vendendo cobertura pra caralho. E não é raro a gente ver casos desse tipo, onde esse suposto sucesso ele está se dando ou por popularidade ou por, sabe, tipo, por alguma coisa que não é especificamente por ele ter realmente um cão perfeito ou por ele ter um programa de criação. Pelo produto, né?
não é só pelo produto, tem um contexto. Tem um bom marketing, tem um bom relacionamento, tem uma boa foto para divulgação, tem uma boa reputação. Então, tudo isso faz parte do ser um criador bem-sucedido. Mas Sim, sim. o lado comercial, ele não pode fazer com que você suba num pedestal e fale, bom, eu estou vendendo, velho. Estou vendendo, então não interessa. O caminho é esse aqui e vamos nele que está dando certo. Eu acho, inclusive, que uma das grandes virtudes do trabalho de grandes criadores que a gente tem aí e que se tornaram amigos ao longo desses 15 anos foi de justamente ter conseguido reconhecer ao longo do seu plano de criação a necessidade de fazer correção de rota. Nós, no US Bully Force mesmo, em alguns e diversos momentos, a gente viu ali a necessidade de incorporar novos sangues no plantel, porque a gente precisava de mais cabeça, ou de corrigir uma traseira, ou de melhorar uma angulação, ou, sabe, tipo de, agora precisamos encurtar, rebaixar, precisa pôr cor. E aí tem a questão do padrão associado ao comercial. Então, por um lado, você vai buscar essa história da angulação, da correção, da movimentação, e do outro você vai buscar uma cor que ajuda comercialmente, a estatura ou uma moldura, né, que eu costumo dizer, porque eu gosto de pensar no conjunto, então não adianta ser só baixo, né? Aí por baixo tem que ser curto, então uma moldura mais compacta. Tem que ser simétrico. Exato. Então, é uma moldura. O cachorrinho tem que entrar ali naquela moldura, altura, comprimento, largura, e aí isso daí às vezes vai pender um pouco para o comercial, e aí você vai juntando as peças ali para poder... Acho que começa errando o cara que acha que produziu o cão perfeito. O cachorro perfeito, ele nunca nasceu... Nasceu morto. Nasceu morto. Nasceu morto. Porque sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E a gente vê que quando o criador demora para perceber isso, para aceitar isso e, de alguma maneira, promover essa mudança ou essa correção de rota, ele paga um preço alto. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito interessante, que é, na minha opinião, um dos maiores nomes que a gente já viu no mundo do Bully, que é o próprio Jorge Soto. Eu acho, na minha opinião, que o Jorge é ainda o maior nome da história dos últimos 10, 15 anos de Bully, mas o Jorge, por um tempo razoável, lutou contra a questão da cor. O Jorge, por vários anos, viu o Bape surgir, viu a ascensão do Bape, viu um domínio que foi ali por 2, 3 anos do sangue do Bape, e foi reticente em relação à estrutura mais importante. Eu também concordo. Mas, naquele momento, era importante que ele tivesse sido um pouco menos cego e ter introduzido a cor no trabalho dele, como ele fez agora, e voltou de novo para o topo. Então, o Pilone é um cara que sempre prezou muito pela cor, ele sempre falou, eu gosto de red, sempre gostei, sempre priorizei, mas nunca abri mão da estrutura. Toda vez que eu precisei abrir mão da cor para agregar estrutura, eu fiz. E nunca fiz o contrário, de abrir mão da estrutura priorizando só a cor. Então, assim, não interessa quem é o cara, você vê, o Jorge Soto. Eu acho que ele pagou um preço alto por ter demorado um pouco para perceber que era importante ele introduzir isso, porque o mercado pedia, do ponto de vista comercial, cães red, cães lilac, cães chocolate, cães tricolores e etc. E aí agora com o Giage parece que ele conseguiu de alguma maneira trazer o fator cor associado à estrutura, ao look, né, Miyagi Line, e aí você vê que o cara voltou para as cabeças e está de novo aí arrebentando.